Olá a todos! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, nossa, parece coisa de filme de ficção científica, mas, na real, tá mais perto da gente do que a gente imagina, a singularidade tecnológica. É isso aí. Imagina um futuro onde a tecnologia, avança tão rápido, que muda a sociedade de maneiras que a gente nem consegue prever. É um ponto de ruptura, sabe? Onde a inteligência artificial, biotecnologia, robótica, tudo converge e explode em progressos. É isso que a gente chama de singularidade tecnológica. É como se a gente estivesse, sei lá, acelerando para um futuro totalmente novo e desconhecido. E tem gente que acredita que essa singularidade tá logo ali, virando a esquina. Pois é, o Ray Kurzweil, por exemplo, um cara super famoso, futurista, inventor, ele prevê que a singularidade vai rolar por volta de 2045. 2045. Tá logo ali. Mas me explica uma coisa, como essa superinteligência, essa IA, que, ultrapassa a capacidade humana, como isso pode acontecer? Parece coisa de filme mesmo. É fascinante, né? A ideia é que as máquinas, através do aprendizado de máquina e da análise de muitos dados mesmo, consigam processar informações e resolver problemas de uma forma que hoje só a gente consegue, só os humanos, sabe? E, quem sabe, até superar as nossas capacidades. Ai, me dá um frio na espinha. E se essas máquinas superinteligentes decidirem que não precisam mais da gente, começarem a ter os próprios objetivos que, sei lá, entram em conflito com os nossos? Essa é uma das grandes questões da singularidade: o controle e o alinhamento da inteligência artificial. Como garantir que os objetivos dessas máquinas superpoderosas estejam alinhados com os nossos valores, com os nossos interesses? Como evitar que a IA vire uma ameaça para a humanidade? Isso é importantíssimo. É como se a gente estivesse criando uma ferramenta incrivelmente poderosa, mas sem saber se a gente vai conseguir controlar, né? Mas e as coisas boas? O que a singularidade pode trazer de bom pra gente? Imagina um mundo sem doenças, sem fome, sem pobreza. Com a superinteligência, a gente pode ter soluções inovadoras para problemas que, nossa, afligem a humanidade há séculos. A IA pode revolucionar a medicina, sabe? Diagnósticos mais precisos, tratamentos personalizados. Nossa, assim, incrível. Um futuro onde a tecnologia é usada pro bem, para melhorar a vida de todo mundo. E tem mais. A AI pode otimizar a produção de alimentos, acabar com a fome, pode nos ajudar a criar energia limpa, sabe? Solucionar a crise climática. As possibilidades são infinitas. Nossa, parece que a singularidade tecnológica tem um potencial enorme para transformar o mundo para melhor. Mas a gente precisa ter em mente os perigos também, né? Os dois lados da moeda. Com certeza. A gente precisa ter um olhar crítico, sabe? Responsável, questionar as implicações éticas de cada avanço. Por isso que a gente precisa debater a ética na inteligência artificial. Garantir que a tecnologia seja usada para o bem da humanidade. E como a gente pode preparar para essa singularidade que, pelo visto, está mais perto do que a gente imaginava? O que a gente pode fazer hoje para garantir um futuro positivo com a AI? Primeiro, a gente precisa se informar. Entender o que é IA, os potenciais, os riscos. A gente precisa participar do debate, dar a nossa opinião, exigir que os governos invistam em pesquisa, em desenvolvimento responsável da inteligência artificial. É verdade. Não podemos ficar parados esperando o futuro acontecer, né? A gente precisa construir o futuro que a gente quer. Mas e aí já temos alguma ideia de quando essa singularidade pode acontecer? Bom, a gente já falou do Kurzweil, né? Ele prevê a singularidade lá por 2045, mas prever o futuro da tecnologia é um desafio. Depende de tantas coisas, novas descobertas, investimentos, até de questões sociais e políticas. É verdade. E tem outra coisa que me deixa encucado. Essa superinteligência, se ela realmente aparecer, será que vai ser boazinha com a gente? Ou vai querer dominar o mundo? Sei lá. Essa é uma das grandes questões. A possibilidade de uma IA hostil. Imagina, a gente cria essa máquina superinteligente e ela simplesmente decide que a gente é um problema, que a gente precisa ser eliminado. Tem até um calafeu aqui. Esse medo faz parte do imaginário popular faz tempo, né? Mas, em vez de ficar paralisado pelo medo, a gente precisa focar em desenvolver mecanismos de controle e segurança. Garantir que a IA seja usada de forma ética responsável. E como a gente garante que a sua IA superinteligente não vai, pirar e querer dominar o mundo? A chave é garantir que os valores da IA estejam alinhados com os nossos. A gente precisa desenvolver mecanismos para a IA entender, para ela respeitar os nossos valores éticos, morais, para ela agir em benefício da humanidade. Dar um curso de ética para IA. É claro que não é tão simples. A ética precisa estar presente desde o começo, desde o desenvolvimento da IA. É um esforço multidisciplinar, com especialistas em ética, filosofia, sociologia, junto com engenheiros e cientistas da computação. Faz sentido. É como construir um prédio, né? Você precisa de arquitetos, engenheiros, pedreiros, eletricistas, todos trabalhando juntos para a obra ser segura, funcional. Mas, e a questão da justiça social? Como garantir que a IA não vai perpetuar as desigualdades que a gente já tem? Essa é uma questão fundamental. A IA não pode ser usada para aumentar as disparidades sociais, concentrar poder e riqueza na mão de poucos. A gente precisa garantir que a IA seja usada para promover a justiça social,
criar oportunidades para todos, construir um futuro mais igualitário. É verdade. A gente não quer um futuro distópico, né? Com a tecnologia beneficiando só uma elite enquanto o resto da humanidade fica para trás. E com a IA automatizando tudo, como garantir que as pessoas tenham trabalho, renda, dignidade. O impacto da automação no trabalho é uma grande preocupação. Muitas profissões vão sumir, outras novas vão surgir, a gente nem imagina quais. A chave para lidar com essa mudança é a educação. A gente precisa se preparar para um futuro do trabalho totalmente diferente, né? E nossa privacidade. Com a IA coletando dados sobre tudo, como a gente se protege? É crucial ter leis, regulamentações claras para proteger os nossos dados. Evitar que a IA seja usada para vigilância, manipulação. A gente precisa ter o controle dos nossos dados e não o contrário. Ninguém quer viver num Big Brother Globo, né? Monitorado por algoritmos o tempo todo. Mas, me fala, além desses desafios, quais áreas a singularidade vai impactar mais? A saúde, com certeza. Imagina diagnósticos precisos, personalizados, tratamentos mais eficazes, até a cura de doenças que hoje são incuráveis. A EA pode revolucionar a medicina, uma nova era de saúde e bem-estar. Nossa, um mundo sem câncer, sem Alzheimer, sem doenças cardíacas, parece um sonho. Mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? A EA na saúde precisa ser usada de forma ética, responsável, priorizando o bem-estar do paciente, a igualdade no acesso aos tratamentos. Concordo, a tecnologia tem que servir a humanidade. Mas com toda essa tecnologia, a gente não corre o risco de perder a nossa humanidade. Virar dependente das máquinas e perder a capacidade de pensar, criar, sentir. É uma questão profunda. A gente precisa tomar cuidado para não virar escravo da tecnologia. A EA tem que ser uma ferramenta para a gente ser mais humano, mais criativo, mais compassivo. É isso aí. A IA não pode nos desumanizar. Ela tem que ampliar as nossas capacidades, nos conectar com o mundo, com as outras pessoas. Mas me fala, o que te anima nesse futuro com a IA? Qual a sua maior esperança? A minha esperança é que a gente use a EA para resolver os grandes problemas da humanidade. A pobreza, a fome, as doenças, as guerras. Criar um mundo onde todos têm uma vida digna, com saúde, educação, segurança, oportunidades. Um mundo mais justo, mais sustentável, mais pacífico. Seria incrível. Um futuro onde a tecnologia é usada para o bem de todos. E o que te preocupa? O que te tira o sono quando você pensa nesse futuro com a IA? A minha maior preocupação é a gente não estar preparado para lidar com o poder da EA. Deixar a ganância, o egoísmo, uma sede de poder dominar e usar essa tecnologia para destruir. A gente precisa ter sabedoria, usar essa ferramenta poderosa de forma ética, responsável. O que a gente pode fazer como indivíduos para contribuir para um futuro positivo com a IA? Primeiro, se informar. Entender o que é ele, seus potenciais e riscos. Depois, participar do debate, expressar nossas opiniões e exigir que os governantes tomem decisões responsáveis. É verdade. A gente não pode ficar passivo. A gente precisa se engajar, se posicionar, lutar por um futuro que a gente acredita. Como a gente quer que a IA seja usada para o bem. A gente precisa de uma abordagem ética desde o começo, desde a criação dos algoritmos. A gente precisa entender como a IA funciona, como ela toma decisões e garantir que ela seja justa, que não perpetue as desigualdades. A gente não quer uma IA racista, sexista, que discrimine as pessoas, né? E como garantir que a gente não perda o controle da IA? É complexo, mas a gente precisa desenvolver mecanismos de controle e de segurança para garantir que a IA esteja sempre sob nosso comando. E ter um plano B caso algo dê errado. Tipo um botão de esgueirar gigante, brincadeira. Mas, falando sério, a gente precisa estar preparado para os desafios da IA. Qual a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes? O que você quer que eles levem para casa depois desse mergulho na singularidade? A mensagem é: a gente não precisa ter medo da IA. A gente precisa ter respeito com a tela, mas também esperança. A IA pode ser uma ferramenta poderosa para o bem se a gente souber usar. É isso aí. Uma visão otimista, mas realista. A IA está transformando o mundo e a gente precisa estar preparado para esse futuro. E lembrar que o futuro não está escrito. O futuro é construído pelas nossas escolhas, pelas nossas ações. A gente tem o poder de escolher o futuro que a gente quer. A gente tem o poder de construir um futuro melhor, mais justo, mais humano, com a ajuda da IA. Mas a gente precisa agir agora, antes que seja tarde demais. E essa é a mensagem. Vamos construir juntos o futuro que a gente quer. Exatamente. É hora de arregaçar as mangas e trabalhar para criar um futuro onde a tecnologia seja usada para o bem de toda a humanidade. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso Deep Dive. A gente começou a desvendar a singularidade tecnológica, né, os potenciais, os riscos. Mas como essa revolução toda pode impactar nossa vida no dia a dia? É tipo, como essa singularidade vai mudar nossa rotina, nosso trabalho. Se preparem para uma mudança radical. Imagina só. Você acorda e sua casa, super inteligente, já preparou o café da manhã, pensando na sua dieta, nas suas preferências, tudo. E a casa já escolhe a roupa que eu vou usar, de acordo com o tempo, com a agenda. Seria demais. Pois é, e o seu carro autônomo já está te esperando na porta, pronto para te levar para o trabalho, enquanto você, sei lá, lê as notícias, responde uns e-mails. E no trabalho.
Robôs fazendo as tarefas chatas, liberando a gente para ser mais criativo. Exato. A singularidade tecnológica tem esse poder de transformar o mercado de trabalho. Muitas profissões vão desaparecer, mas outras novas vão surgir. A gente vai ter que se adaptar, se reinventar, aprender coisas novas o tempo todo. Mas e se os robôs ficarem tão inteligentes que a gente não tenha mais nada para fazer? A gente vai virar tipo um pet dos robôs. Boa pergunta. É uma questão que muita gente se pergunta. A verdade é que a gente não sabe ao certo como o trabalho vai ser. O importante é estar preparado, né? Investir em educação, treinamento, aprendizado constante. Aprender, reaprender, se adaptar. É o futuro. Mas e a saúde? Como a singularidade pode mudar a saúde? Imagina um mundo com diagnósticos super precisos, personalizados, baseados em inteligência artificial que analisa, sei lá, seu DNA, seu histórico médico, seu estilo de vida. Prevenir doenças antes mesmo delas aparecerem. Uau. Isso. Yeah. E os tratamentos também seriam mais eficazes, personalizados para você. Medicamentos inteligentes, terapia genética, nanorobôs combatendo doenças de dentro do seu corpo. Isso é coisa de filme. E a gente vai ver mais tempo com saúde. Essa é uma das grandes promessas da singularidade. A biotecnologia está avançando muito, né? Pesquisas sobre envelhecimento, regeneração celular, extensão da vida. Viver 200 anos, 300 anos com saúde. Nossa. Mas aí a gente precisa pensar nas consequências, né? Como a sociedade se organiza. E a superpopulação. Questões para a gente discutir desde já. Verdade. É importante a gente se entusiasmar com os avanços, mas pensar nos impactos, né? Em todas as áreas da vida. A singularidade tecnológica nos leva a repensar a nossa própria humanidade. E a educação? Como a gente vai aprender no futuro? Imagina plataformas de ensino que se adaptam a cada aluno, ao ritmo, aos interesses, às necessidades. Tipo um professor particular virtual que sabe exatamente o que eu preciso. Exatamente. A gente teria acesso a todo o conhecimento do mundo a qualquer hora, em qualquer lugar, aprender coisas novas o tempo todo, se especializar em várias áreas. Seria revolucionário. E a comunicação, como a gente vai se comunicar. Imagina se comunicar com qualquer pessoa, instantaneamente, sem barreiras de idioma. Tradutor universal no cérebro. Que legal. E a gente poderia se comunicar de formas que a gente nem imagina. Realidade virtual, realidade aumentada, interfaces neurais, uma conexão muito mais profunda. Nossa, a singularidade vai mudar tudo mesmo. E a cultura, a arte, a música, a literatura. Imagina ferramentas de criação artística superpoderosas, baseadas em IA. Criar obras de arte incríveis, músicas complexas, histórias envolventes, tudo com a ajuda da IA. Mas aí a gente não perde nossa autenticidade, a nossa originalidade. A IA criando tudo pra gente. É uma questão importante. Mas eu acredito que a IA pode ampliar nossa criatividade, nos ajudar a expressar nossa individualidade de formas novas que a gente nem imagina. A IA como parceiro criativo. Interessante. Mas e aí, como a gente garante que a singularidade seja usada para o bem? Essa é a questão, né? A gente precisa garantir que a singularidade seja guiada pela ética, por princípios humanistas. Usar a IA para promover o bem-estar, justiça social, sustentabilidade... Tecnologia a serviço da humanidade, né? Mas como garantir isso na prática? Debate público, transparência, leis, regulamentações para garantir o uso ético da IA, investir em pesquisa, desenvolvimento responsável e, principalmente, ter consciência de que o futuro está nas nossas mãos. A gente não pode ser só espectador, né? A singularidade é um desafio, mas também uma oportunidade. Exatamente. A oportunidade de criar um futuro mais justo, sustentável, humano, a oportunidade da gente realizar o nosso potencial como espécie. E para realizar esse potencial, a gente precisa agir com responsabilidade, ética, compaixão. A singularidade está chegando e a decisão de como lidar com ela é nossa. É isso aí. Que a gente tenha sabedoria para fazer as escolhas certas, construir um futuro onde a tecnologia seja uma força para o bem, um futuro onde a humanidade possa florescer. E aí, pessoal, o que vocês acham? A singularidade é um sonho ou um pesadelo? Contem pra gente nos comentários. E fiquem ligados para a próxima parte do nosso Deep Dive. Vamos mergulhar nos desafios éticos, nas implicações sociais da singularidade. Até a próxima! Chegamos na última parte do nosso Deep Dive. A gente já explorou as possibilidades, os avanços, os desafios. Mas agora acho que a gente chega no ponto mais crucial de toda essa conversa sobre a singularidade tecnológica, né? É verdade! Agora a gente vai mergulhar nos aspectos éticos, nas implicações sociais dessa revolução. Afinal, a tecnologia é uma ferramenta, né? O que importa é como a gente usa essa ferramenta. Se a gente usar a superinteligência para aumentar a desigualdade, para destruir o planeta, de nada adianta todo esse avanço, né? Exatamente. A ética tem que ser o nosso guia, a bússola que vai nos guiar na construção desse futuro com a IA. E a gente precisa começar a pensar nisso agora, antes que seja tarde demais. Mas quais são os principais desafios éticos, assim, que a gente vai ter que enfrentar com a singularidade? O que te preocupa? Olha, um dos maiores desafios, sem dúvida, é a questão do controle, né? Como garantir que a AI seja sempre sob nosso controle.
que ela não se torne autônoma, agindo contra os nossos interesses. A gente não quer criar uma IA que decide, por conta própria, acabar com a humanidade, tipo igual nos filmes, né? Pois é. A gente precisa desenvolver mecanismos de segurança, protocolos de controle, para garantir que a IA esteja sempre alinhada com os nossos valores, com os nossos objetivos e, claro, ter um plano B, né? Caso algo saia do controle. Falando em valores, como a gente garante que essa IA é super inteligente, se ela realmente aparecer um dia, vai ser boazinha com a gente? Como a gente sabe que ela não vai virar uma ameaça? A questão principal é garantir que a IA seja desenvolvida com base em princípios éticos, sabe? Em valores humanistas. A gente precisa, de alguma forma, ensinar a IA a respeitar a vida, a dignidade humana, a justiça social, a ter essa consciência, sabe? Ensinar a ética para uma máquina, tipo, dar um curso de filosofia para IA. Seria engraçado, né? Mas não é tão simples assim. A ética precisa estar integrada no desenvolvimento da IA desde o começo, desde a concepção. É um trabalho que exige várias áreas, especialistas em ética, filosofia, sociologia, trabalhando junto com os engenheiros, com os cientistas da computação. Ou seja, a gente espera uma visão completa, né? Que considere todos os aspectos da IA, tanto os técnicos quanto os éticos. Mas, pensando na prática, com a IA coletando dados sobre tudo, como a gente protege a nossa privacidade nesse futuro? Essa é uma preocupação, com certeza. A gente precisa de leis, de regras claras para proteger os nossos dados, né? Evitar que a IA seja usada para vigilância, para manipulação. A gente precisa ter controle dos nossos dados. Ninguém quer viver num Big Brother Global, né? Sendo monitorado por algoritmos o tempo todo. E é a questão da desigualdade social. Com a IA concentrando poder e riqueza na mão de poucos, como garantir que os benefícios da singularidade sejam distribuídos de forma justa? É fundamental que a gente use a AI para promover a justiça social, para reduzir a desigualdade, criar oportunidades para todo mundo. Sabe? A gente não pode permitir que a IA crie uma elite tecnológica e deixe o resto para trás. Um futuro com robôs milionários e humanos miseráveis seria um pesadelo, né? Mas com a IA automatizando tudo, como garantir que as pessoas tenham trabalho, renda, dignidade? O impacto da automação no trabalho é uma das grandes preocupações. Muitas profissões vão acabar, outras novas vão surgir, a gente nem imagina a coisa. A chave para lidar com essa mudança é a educação, o aprendizado constante. A gente precisa se preparar para um futuro do trabalho totalmente novo, né? E a cultura. A IA não pode uniformizar tudo, né? A gente não pode perder a nossa diversidade, a nossa criatividade. A IA pode e deve ser usada para promover a diversidade cultural, para preservar a nossa história, a nossa identidade. A gente pode usar a IA para criar novas formas de expressão artística, ampliar as nossas possibilidades. A IA como uma ferramenta para a gente se conectar com a nossa humanidade, com a nossa criatividade, com a nossa capacidade de inovar, né? Exatamente. A singularidade nos desafia a repensar o que significa ser humano num mundo cada vez mais tecnológico. E como a gente garante que essa jornada rumo à singularidade seja um sucesso? Que a gente construa um futuro positivo com a IA? Eu acredito que a chave é a colaboração. Governos, empresas, universidades, a sociedade civil, todo mundo precisa trabalhar junto para construir um futuro com IA que seja ético, justo, sustentável. É unir forças, né? Inteligências, perspectivas diferentes para garantir que a IA seja usada para o bem de todos. Porque ter esperança. A singularidade é um desafio, mas também é uma oportunidade. A oportunidade da gente criar um futuro melhor, mais justo, mais humano. É a oportunidade de realizar nosso potencial como espécie. E para realizar esse potencial, a gente precisa agir com responsabilidade, com ética, com compaixão. A singularidade está batendo na nossa porta e a decisão de abrir essa porta e de como a gente vai lidar com ela é nossa. É isso aí. Que a gente tenha a sabedoria de fazer as escolhas certas, construir um futuro onde a tecnologia seja uma força para o bem, um futuro onde a humanidade possa florescer, sabe? Alcançar todo o seu potencial. E chegamos ao fim do nosso Deep Dive na singularidade tecnológica. Esperamos que vocês tenham gostado dessa jornada com a gente. A gente se encontra na próxima com mais um mergulho em temas que nos fazem pensar, questionar e, quem sabe, até mudar o mundo.